Essa terceira aula da série Tudo que você precisa saber de geometria plana, eu preparei para você 16 exercícios de quadriláteros notáveis. Quais são os quadriláteros notáveis? Trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Vamos lá para o nosso primeiro bloco aí relacionado a quadriláteros, ok? Quadriláteros notáveis. Eu vou trazer duas figuras que não são quadriláteros notáveis, ok? Não é trapézio, não é paralelogramo, não é losango, não é retângulo, não é quadrado. Entretanto, são quadriláteros. Dá uma olhada para você ver. A primeira figura aparece para você, ó, determina o valor de x nos casos. O que você tem que ter em mente aí, por isso que eu quis trazer esses exercícios, foi o seguinte, esses dois, né, são dois exercícios, que a soma dos ângulos internos, quando você trabalha com triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. No caso dos quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360 graus. É essa a lembrança que eu quero que você tenha depois dessa aula. Então, se você pegar os ângulos internos desse quadrilátero, que não tem nome, ok? Não é nenhum daqueles que nós citamos agora há pouco. 80 graus mais 110 graus, mais o x que eu quero descobrir, mais 50 graus, tem que ser 360 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus, é a lembrança que você tem que ter, beleza? Vou somar 80 com 110 vai dar 190, 190 mais 50 me dá 240 graus, mais x, isso tem que dar 360 graus. Então o valor de x que nós estamos procurando nada mais é do que o 360 graus, que já está do lado de lá. Vou passar o 240 com sinal trocado. Chega à conclusão que x equivale a 120 graus. Esse é o exercício que eu chamei de exercício número 1. Olha o exercício número 2, mesmo raciocínio. Você vai ver um quadrilátero. Esse quadrilátero tem nome? Não tem nome. É simplesmente um quadrilátero. É uma figura geométrica plana que tem 4 lados. Beleza. De novo, mesmo raciocínio. Soma dos ângulos internos desse quadrilátero, peguei um ângulo, peguei o meu segundo ângulo, peguei o meu terceiro ângulo, meu quarto ângulo, tudo isso tem que dar 360 graus, ok? É redução de termos semelhantes, você tem x aqui, de cá, de cá e de cá, você tem graus aqui, aqui e aqui. Vamos somar essa turma toda, 1, 2, 3, 4, x, né? Beleza, mais 50, 60 graus. Isso tem que dar 360 graus. Beleza? 4x, portanto, é quem? 360, que está do lado de lá, menos 60, que foi com o sinal trocado. 4x é 300 graus. X é 300 graus dividido por 4. 150 por 2, portanto, 75 graus, beleza? Bacana, o primeiro bloco foi isso, duas figuras que são quadriláteros, mas que não tem um nome específico, por isso que não são quadriláteros notáveis, tá bom? Lembrando que todos esses exercícios que eu farei com vocês foram retirados do livro do professor, da coleção Fundamentos de Matemática Elementar do professor Gelson Iese. Já voltamos com o segundo bloco. Vamos lá, nesse segundo bloco aí trazendo para você dois trapézios. Primeira coisa, nós vamos entender o que é trapézio, né? É um quadrilátero plano convexo que possui dois lados paralelos. Legal? Aí você tem os tipos de trapézio aparecendo para você. Ele pode ser isósceles, você vai ver que os lados opostos são congruentes, beleza? Dois dos lados opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Um trapézio escaleno com bico virado para a esquerda, um trapézio escaleno com bico virado para a direita, escaleno no sentido de todos os lados tem medidas diferentes, e um retângulo, ele tem aí dois ângulos de 90 graus no seu interior, beleza? Nessa figura que eu trouxe para você, as duas trazem trapézios escalenos, e aí você vai ter que ter em mente o seguinte, então a propriedade de trapézio vai aparecer para você também, que diz que uns ângulos internos do lado de cá, ok, somados tem que dar 180, e do lado de lá, somados, tem que dar 180 também.
Se você olhar para essa que a gente chama de base menor, que está em cima no trapézio, e base maior, que está embaixo no trapézio, você pode usar essas bases, elas são paralelas, né? Você pode olhar para esse lado de cá e para o lado de lá como transversais que estão cortando esses dois lados paralelos. Por isso que você pode somar. Por quê? Porque esses ângulos aí, eles são colaterais internos. Isso nós vimos lá na aula 1 de ângulos, tá? Se eles são colaterais internos, esse ângulo x mais o ângulo de x mais 20 ao quadrado tem que dar 180 graus. Pronto. Essa é a primeira conta que eu tenho que fazer. Segunda conta que eu tenho que fazer, olha os lados que estão de lá, os ângulos internos do lado de lá, também são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado, estão entre as duas retas, na verdade entre as duas bases, né? A base superior, que é a menor, e a base inferior, que é a menor. Então se eu pegar y, somar com y menos 30 graus, essa soma também tem que dar 180 graus. Beleza, são as duas contas que eu tenho que fazer. Daqui eu tenho que 2x é igual a 180 graus menos 20, 2x é igual a 160 graus. Aqui eu concluo, passo 2 dividindo, x é 80 graus. Pronto. O primeiro valor que eu precisava encontrar, que é o valor de x, já foi descoberto. E aí você pode olhar, lá em cima é 100 graus, aqui embaixo é 80 graus. A soma dos dois tem que dar 180. Aqui 2y é 180 graus mais 30 graus. 2y é 210 graus. Beleza, daqui eu tiro que y, portanto, 105 graus. Ok? Dá uma olhada naquele ângulo interno lá de cima. Ele vale quanto? 105. Então de baixo tem que ser 105 menos 30, que no caso é 75. 105 mais 75 dá os 180 que a gente comentou. Agora olha para aquela outra figura, a continha é um pouco mais complicada, mas o raciocínio é o mesmo. Ó. Primeiro, se eu pegar y lá, somar com x menos 15 graus, isso aqui tem que dar 180. Do lado de cá, somado, colaterais internos, 180 graus. Beleza, e ao mesmo tempo, do lado de lá, x mais x menos y também tem que dar 180 graus. Aqui eu caio no sistema. Beleza? Se você quiser isolar y no de cima, quem é y? Passo o x para lá com o sinal trocado, passo o 15 com o sinal trocado. Se eu passar o 15 com o sinal trocado, 180 mais 15 vai me dar 195 graus. Passei o x para lá com o sinal trocado, menos x. Beleza? Onde tiver y nessa aqui de baixo, eu coloco 195 graus menos x. Olha aqui, ó, vamos reescrever essa de cima, essa de baixo, melhor dizendo. 2x menos y, tá? Mas y é isso aqui isolado, ó. Esse menos é para todo mundo. Vou fazer jogo de sinal, beleza? 2x menos 195 graus mais x igual a 180 graus, beleza? 2x mais x, 3x. 195 vai para lá com o sinal trocado. Se fosse 200 daria 380, mas é 195, dá 375. Esse cara aqui é múltiplo de 3. 125, você vai fazer as contas, é esse valor que você vai encontrar. Então o valor de x, 125 graus, ok? Ainda falta o valor de y, né? Mas você já sabe que aquele ângulo lá em cima vale 125 graus. O resto é o de baixo aqui, ó, o que é oposto a ele, lá 125 lá em cima, aqui embaixo 125 menos 15 me dá 110. Eu já poderia descobrir y, né? Se aqui o de baixo vale 110, quer dizer que y tem que valer 70, porque a soma tem que dar 180. Percebeu isso? Não tem problema, a gente faz a conta, ó. Y igual a 195 graus menos x, ou seja, menos 125. Agora, você está vendo agora sim que y vale 70 graus, como eu tinha comentado, né? Então lá em cima tem que ser 70, aqui embaixo é 110. E aquele outro que está lá na ponta, x menos y, 125 menos 70, que nos dá 55 graus. Beleza? Dois exemplos aí envolvendo trapézios escalenos.
Já voltamos com o terceiro bloco. Olha aí, terceiro bloco, vou trazer para você um exercício envolvendo um trapézio isósceles, ok? Dá uma olhada na figura aí. Estou trazendo esse exercício para lembrar de uma propriedade. A propriedade aparece para você assim, aqui, né? E diz o seguinte: os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. A base é embaixo, né? Você vai ver que esse ângulo C e esse ângulo D têm a mesma medida, são congruentes, ok? Então é só para a gente não esquecer dessa propriedade. Se esses dois ângulos são congruentes, esses ângulos da base são congruentes, significa que 2x menos 15 graus tem a mesma medida de x mais 25 graus. E a partir daqui eu descubro quem é x, né? Vou passar o x para cá, vou ficar com 2x menos x igual 25 já está do lado de lá, passo 15 com o sinal trocado. Beleza? 2x menos x me dá x, portanto, o x que eu estou procurando é 25 mais 15, ou seja, vale 40 graus. Legal? Só um exercício rápido aí, mas para não deixar passar em branco essa propriedade que é bastante importante, que você não pode esquecer. Numa situação de repente aí de Enem, ou algum vestibular que seja, pode ser que seja requerido de você algo do tipo e eu não ia deixar passar. Beleza? Vamos para o próximo bloco aí. Olha aí, primeiro bloco envolvendo paralelogramo, já trazendo para você uma propriedade que também não vou deixar passar em branco, deixar passar batido, ok? Parece aqui, ó, em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são congruentes. Então você vê pela figura aí, dois ângulos opostos, o ângulo A e o ângulo C são opostos entre eles, ok? Então se eles são opostos e essa figura é um paralelogramo, é o que o exercício está dizendo, a partir desse instante eu sei que esses dois ângulos opostos são congruentes. 2x é igual a x mais 70 graus, beleza? Passo x para cá com o sinal trocado, bacana. E, por fim, descubro que x vale 70 graus, ok? Então, aquele ângulo lá que você está vendo de 2x, na prática é 2 vezes 70 graus, ou seja, 140. Lá em cima é 140, embaixo aqui é 70 mais 70, 140 também, beleza? Se o ângulo A é 140, automaticamente, você vai lembrar, né? Nós vimos isso com o bloco anterior, e foi por um trapézio, né? E é válido aqui também, ó. Lá o ângulo A é 140, beleza. O ângulo D, ele é colateral interno. Pensa nesse lado AD de dado como se fosse uma transversal cortando duas retas paralelas. Os lados AB e CD são paralelos, ok? Aliás, é isso que define um paralelogramo. Os lados opostos são paralelos, beleza? Então, a partir do momento que lá o ângulo A é 140, você vai perceber que o ângulo D de dado é 40, porque tem que fechar em 180, são colaterais internos. O ângulo C também é 140, adivinha? O ângulo B de bola também 40 graus. Beleza? Mais um bloco, beleza? Voltamos em seguida. Nesse bloco aí nós vamos falar de todos os quadriláteros, tá bom? Vou trazer para você essa figura aí que foi retirada do material da apostila do Colégio Koch, que te mostra como esses quadriláteros notáveis se relacionam entre si, né? Isso aí através de um diagrama de conjuntos, ok? Então vamos lembrar essas propriedades todas aí, ó. O primeiro deles é o trapézio, né? Qual a característica de um trapézio, ok? Qual a característica de P aí, que no caso é um paralelogramo? Beleza. O retângulo possui os 4 ângulos internos congruentes, ou seja, a mesma medida. Beleza. Losango possui 4 lados congruentes, ou seja, mesma medida. E o quadrado, além de possuir 4 ângulos internos congruentes, que são ângulos de 90 graus, possui também todos os lados congruentes. Você percebeu que o quadrado é a interseção entre retângulos e losango, beleza? E retângulos, quadrados e losangos são paralelogramos, casos especiais, digamos assim, de paralelogramo. E todo paralelogramo é um trapézio, beleza? E agora vem essas afirmações aí, aparece para você, e nós vamos dizer se elas são verdadeiras ou falsas, olhando aí o nosso diagrama. Primeiro diz o seguinte: todo retângulo é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo? Verdadeiro.
Beleza? Você vai perceber que todo o conjunto R de retângulos está dentro do conjunto de paralelogramos. Bacana, verdadeira primeira afirmação. Segunda afirmação, todo paralelogramo é retângulo. Não, existem paralelogramos que são, por exemplo, losangos, ok? Então essa afirmação é uma afirmação falsa. Beleza. Letra C, todo quadrado é retângulo. Verdade, você vai perceber que todo conjunto Q de quadrado está dentro do conjunto dos retângulos. Então essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira. Próxima, todo retângulo é quadrado. É falso, né? Existem retângulos que não são quadrados. Na verdade é o conjunto dos quadrados que está contido no conjunto dos retângulos, e não o contrário. Beleza. Letra E, todo paralelogramo é losango. Todo paralelogramo é losango. Não, existem paralelogramos que são retângulos, certo? Existem paralelogramos que não são nem retângulos nem losangos, certo? Beleza, então a partir disso, essa afirmação é falsa. Bacana. Por fim, todo quadrado é losango. É sim, porque o conjunto dos quadrados, que é a interseção entre retângulos e losangos, é um conjunto que está contido nos losangos. Então todo quadrado é um losango. Beleza? É importantíssimo esse diagrama aí para você ter uma noção de como se relacionam esses quadriláteros, ok? Isso está sempre caindo em processos seletivos, concursos, vestibulares e por aí vai. Beleza? Vamos lá, exercício aí de paralelogramo. Agora a gente vai ter que começar a fazer os desenhos, tá? Olha aqui as informações, diz assim, calcule os lados de um paralelogramo, ou seja, eu quero o lado x e o lado y, lembrando que paralelogramo os lados opostos são congruentes. Isso aqui é x, aqui também é x. Isso aqui é y, aqui também é y. Beleza. Sabendo que o seu perímetro mede 84 metros. Então se eu somar todos os lados, ou seja, se eu pegar 2x mais 2y, eu vou chegar em 84. Tranquilo, metros. E a soma dos lados menores, os lados menores são esses que eu defini, ok? Ou seja, 2x representa 2/5 da soma dos lados maiores, ou seja, 2x representa 2/5 dos lados maiores, que é 2y, ou seja, 2/5 e 2y. Eu vou ter que resolver esse sistema, certo? Vamos simplificar esse sistema aqui. Ó. Esse sistema que você está vendo é semelhante ao seguinte sistema. Esse aqui tem um pouco de habilidade algébrica para economizar contas, certo? Você vai dividir aqui por 2, por 2, por 2. Todos os termos. E dá para fazer isso, porque todos eles são múltiplos de 2. Então eu vou dividir cada um deles por 2. Você só pode fazer isso se todos os termos seguirem esse caminho, hein? 2x por 2, x. 2y por 2. Y, 84 por 2, 42. Pronto, já vou economizar em contas. Legal? Aqui o que você vê? Você vê um múltiplo de 2 aqui, múltiplo de 2 de cá. Você vai simplificar. Eu vou cortar esse 2 aqui com esse 2 de cá. Vou ficar com x igual a 2/5 de quem? De y. Beleza? Ó, já economizei muita conta. O sistema que vocês estão vendo aí é equivalente, aliás, agora eu vou fazer substituição, tá? Então não preciso continuar construindo sistemas equivalentes aí não. Aonde tiver x, vou colocar 2/5 de y na primeira equação. Então eu vou reescrever a primeira equação da seguinte maneira. Lá está assim, ó, x mais y igual a 42. No lugar do x, vou colocar 2/5 de y mais y igual a 42, tá? Você pode tirar mínimo para tudo. Tem gente que gosta de tirar mínimo para tudo. Eu vou tirar mínimo só para esses dois caras aqui. Vou reescrever esses caras da seguinte maneira, ó, presta atenção. 2/5 de y mais 5/5 de y igual a 12. Se você tirar mínimo, dá a mesma coisa, tá? Você tem que lembrar que aqui, ó, tem 1, né? É 1 vezes y, mas quem é 1? 5 sobre 5. Mas por que eu fiz isso? Para ficar com o mesmo denominador e somar com facilidade. Daqui dessa conta, você vai tirar 7/5 de y igual a
42. Repito, se quiser resolver da forma que você está acostumado, não tem problema. Pode resolver. Como é que eu deixo o y sozinho aqui, ó? Relações aí de razão e proporção. Beleza? Passo 5 multiplicando, que ele está dividindo. Passo 7 que está dividindo. Desculpa, passo 7 que está multiplicando, dividindo. Olha lá. Então o y ficou sozinho. 42 por 7 me dá 6. Ok? 6 vezes 5, que é o que sobra, que é o que resulta, 30 metros para y. Pronto. Uma das medidas eu já encontrei. Ok. Daria para você, inclusive, já definir quanto que é a outra medida. Ó. 30 metros. Aqui é 30, aqui é 30, já deu 60. Quanto falta para 84, que é a soma de tudo? Falta 24. Divide por 2, porque são dois lados. Dá 12 para cada lado, mas beleza. Pode fazer o uso simplesmente aqui dessa equação. Ela diz que o valor de x que eu preciso encontrar é 2/5 do valor de y. O valor de y é 30. Então, uma multiplicação. Então, eu posso dividir aqui por 5, dá 6. Divido aqui por 5, dá 1. Sobra 6 vezes 2, 12. 12 o quê? Metros. Beleza? Tá aí mais um exercício de paralelogramo envolvendo perímetro. Bacana? Até! Olha, nesse bloco eu aproveitei o mesmo desenho, só que ao invés de trabalhar com lados de um paralelogramo, vamos trabalhar com os ângulos internos. Então presta atenção nas informações. O exercício diz assim: a soma de dois ângulos opostos de um paralelogramo, lembrando que no paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. Então se eu chamei esse aqui de cima de beta, esse aqui também é beta, oposto a ele, certo? Esse é alfa, esse aqui tem que ser alfa. Beleza. A soma de dois ângulos opostos de um paralelogramo, beleza, soma de dois ângulos opostos, é igual a 5 sobre 13 da soma dos outros dois ângulos. Esses aqui são os menores, né, pessoal? Olha a abertura desse ângulo, você vê que é menor que 90, e esse aqui maior que 90. Então, 2 alfa, beleza, a soma de dois ângulos opostos de um quadrilátero é igual a 5 sobre 13 da soma dos outros dois ângulos opostos, que são, no caso, 2 beta. Beleza, essa é a primeira informação que eu colhi. E aí você vai perceber que você tem duas incógnitas, ou duas variáveis, uma é alfa, a outra é beta. Você precisa de mais uma equação envolvendo as duas para você resolver esse sistema. O sistema não tem solução. E aí a gente vai naquilo que eu já falei em blocos anteriores, ó. Se você considerar isso aqui como uma reta, essa aqui é paralela à primeira, isso aqui é uma transversal. Essa transversal está cortando, ó, essas duas retas que são paralelas. Então esse ângulo beta e esse ângulo alfa são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado, internos, estão entre as duas retas. Ângulos colaterais internos são o quê? Suplementares. Então a soma dos dois tem que dar 180 graus. Pronto, consegui a outra equação que estava faltando para que eu desenvolvesse, no caso, encontrasse alfa e beta. O sistema que você está vendo é semelhante ao sistema que eu vou colocar ali. Eu vou cortar 2 com 2 aqui para economizar contas. Daqui eu tiro que alfa é 5 sobre 13 avos de beta. Isso mesmo, 13 avos. Fazia tempo que eu não falava essa. E alfa mais beta igual a 180 graus. Vou reescrever essa equação de baixo, ó, alfa mais beta igual a 180 graus. Só que no lugar do alfa eu vou colocar 5 sobre 13 de beta. Ó. 5 sobre 13 de beta, que é o equivalente a alfa, é o que está informando a primeira equação, mais beta igual a 180. Eu vou resolver diferente do bloco anterior. Certo? Ao invés de colocar 13 sobre 13 aqui, eu vou tirar mínimo, ok? 13 por 13 dá 1, 5 beta, mais, escrever beta é a mesma coisa que escrever beta sobre 1, 13 vezes 1, 13 vezes beta, 13 beta. Percebe porque eu coloco 13 beta sobre 13? Justamente porque é a mesma coisa de 1. Mas bacana, resolvendo de formas diferentes a gente tem acesso a outras maneiras de resolver o mesmo exercício, certo? Beleza, e daí? Daí que 5 beta mais 13 beta dá 18 beta. Sobre 13. Isso é 180 graus.
Vou deixar o beta sozinho. Para o beta ficar sozinho, o que tem que acontecer? 180 já está do lado de lá. O 13 que está dividindo o beta vai passar multiplicando. O 18 que está multiplicando o beta vai passar dividindo. Ó. E aí sim, você não vai fazer essa conta, né? 180 graus vezes 13, fria. Por quê? Porque se você pegar 180 graus e dividir por 18, que sobra 10 graus. 10 graus vezes 13, 130 graus. Esse é o valor de beta. Legal, você pode voltar aqui na figura, você vai pensar, se esse cara é 130, realmente maior que 90, né? Esse aqui, para completar 180, é 50. Tudo bem, mas se você não quer fazer a conta, não tem problema. Vamos aqui no próprio sisteminha. O sistema diz que alfa 5 sobre 13 vezes beta. Então alfa é quem? 5 sobre 13, beta 130 graus. Ó, multiplicação aqui no miolo, né? Divide em cima e embaixo por 13. Aqui em cima sobra 10 graus. Aqui embaixo sobra 1. Alfa é quem? 5 vezes 10 graus. Ou seja, aqueles 50 graus que a gente queria e realmente encontrou agora há pouco, né? Beleza? Mais um exercício envolvendo paralelogramos, só que nesse caso ângulos internos. Tem que ficar claro para você é isso, né? Ângulos opostos têm a mesma medida num paralelogramo. Olha aí mais um bloco agora trazendo um trapézio retângulo. Já construí esse trapézio aí. Dá uma olhada para você ver, ok? Aqui estão as informações. Então, em um trapézio retângulo, a bissetriz de um ângulo reto forma com a bissetriz do ângulo agudo. Então, isso aqui é um ângulo reto, isso aqui é um ângulo reto. Isso aqui é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Isso aqui é um ângulo obtuso, maior que 90. Então, a partir desse ângulo aqui de 90 graus, eu vou traçar uma bissetriz. Vou olhar mais ou menos com um segmento que vai pegar esse ângulo aqui e dividir em dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos de 45. Aqui é 45 e aqui também 45 graus. Essa aqui é uma bissetriz. Então essa bissetriz forma com essa bissetriz no ângulo reto. Poderia ser em cima, poderia ser embaixo. Se construir em cima, você vai ver que não vai dar certo, né? Embaixo está resolvido. Forma com a bissetriz do ângulo agudo. O ângulo agudo é esse aqui. Vou traçar uma bissetriz, ok? Não saiu muito reta. Vamos tentar de novo. Bacana. Aqui é um ângulo que eu ainda não sei de quanto é. Vou chamar de alfa. Aqui também chamar de alfa, ok? Isso aqui é uma bissetriz. Então aqui eu tenho um ângulo de 110 graus, que é a informação que o exercício me passou. Beleza, determina o maior ângulo do trapézio. Maior ângulo do trapézio é esse aqui, ó. Vou colocar ele em verde aqui para a gente poder descobrir. É isso aqui que a gente quer, ó. Vou chamar de beta. Beleza? E aí, como é que eu faço? Vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Ok? 110 graus aqui, 45 graus aqui, me dá 155. Para 180, lembra lá que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus? Então 110 mais 45 dá 155. Para 180, significa que aqui vale 25, beleza. Como isso aqui é uma bissetriz, aqui também vale 25 graus. Ok, beleza. E agora como é que eu acho o ângulo beta? Eu tenho que lembrar que num quadrilátero a soma dos ângulos internos equivale a 360 graus. Então aqui eu tenho 90, beleza? Aqui eu tenho outro ângulo de 90, somado com beta, bacana, mas aqui eu tenho 50 graus. Tudo isso tem que dar quanto? 360 graus. Então vou pegar aqui 90 mais 50, 180 mais 50, 230 graus. Mais o ângulo beta que eu não sei quanto é. Tem que dar 360. Portanto, o ângulo beta que eu procuro, 360 graus, passo 230 para lá com o sinal trocado. O ângulo beta vale 130 graus. Ok? Exercício bacana aí.
envolvendo trapézio retângulo. Voltamos em seguida. Olha aí, trazendo dois exercícios envolvendo um losango, ok? Primeiro diz assim, dá uma olhada aqui. A diagonal de um losango forma com um dos seus lados um ângulo igual à terça parte de um reto. Olha, a terça parte de um reto, 90 graus dividido por 3, ou seja, ângulo de 30 graus. Então a diagonal forma com um dos lados, a diagonal é essa linha pontilhada, né? A gente tem normalmente num losango diagonal maior e diagonal menor. Então se esse losango aqui fosse mais inclinado, ok? Eu teria a diagonal maior aqui e a diagonal menor de cá. Tranquilo. E aí nesse caso, a diagonal de um losango forma com um dos seus lados um ângulo igual à terça parte de um reto. Então a diagonal maior, vamos chamar isso aqui de diagonal maior, ok? E vamos chamar isso aqui de diagonal menor. A maior faz um ângulo de 30 graus. Então aqui, ó, aqui 30 graus, ok? Determine os 4 ângulos do losango, ok? Então veja bem, essa diagonal ela funciona como uma bissetriz. Então se aqui é 30 graus, do lado de cá também 30 graus, ok? Beleza, então já deu 60. Os ângulos opostos são congruentes. Aqui é 60, em cima tem que ser 60 também, ok? Beleza. E aí, o que sobra? Ó, se você considerar que aqui é 90 graus, né, que é o ângulo entre a diagonal maior e a diagonal menor, 90, 30, aqui tem que ser 60, ok? E de cá, outros 60. Beleza. Então você tem aqui para baixo esse ângulo de 60 graus, que é a soma de 30 mais 30. Aqui em cima 60 graus, aqui 120 graus, e tem que ser, né? Aqui, se aqui é 60, aqui somado tem que dar 180, então aqui só pode ser 120. Se você considerar isso aqui uma reta, beleza? Aqui tem uma paralela a ela e essa aqui é uma transversal, ok? Então esses ângulos são o que? Colaterais, ó, 60 aqui, colaterais internos. Aqui tem que ser 120, porque a soma tem que dar 180. Mas beleza, lado de lá é 120, ângulo de lá é 120, ângulo de cá também 120 graus. Beleza? Vou dar uma apagada e já volto para o próximo exercício desse bloco. Vamos lá, agora trouxe aqui para você um outro losango, um pouquinho melhor desenhado, né? A bissetriz, antes disso, vamos chamar isso aqui de diagonal maior, que é essa linha tracejada. Portanto, essa aqui é a diagonal menor, beleza? Aí diz assim, a bissetriz de um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é maior que 90. Bissetriz de um ângulo obtuso, que é essa aqui, né? Na prática é a diagonal menor. Isso aqui é o ângulo obtuso, né? Maior que 90 graus. Isso aqui é menor que 90, certo? A bissetriz é a própria diagonal menor. A bissetriz de um ângulo obtuso do losango faz com um dos lados um ângulo de 55 graus. Então esse ângulo aqui é de 55 graus. Ó. Ok. Determina o valor dos ângulos agudos. Então vamos lá. Se aqui é 55 graus, aqui é 90, a nossa conclusão é que esse aqui em cima, que é o menorzinho deles, lembrando que essa diagonal maior também é uma bissetriz, né? O ângulo que eu tenho de cá é o ângulo que eu tenho de lá. Vamos até reforçar isso aqui, ó. Esse ângulo também é de 55 graus, né? 90 mais 55 dá 145 para 180, 35 aqui em cima, 35 de cá, lembrando que isso é uma bissetriz, certo? Você tem 110 graus, vamos destacar isso aqui, ó. Nesse ângulo obtuso, o que está de frente dele, que é o oposto, também 110 graus, tem que ter a mesma medida. Em cima vale 70, embaixo, aqui, também vale 70. Então determina o valor dos ângulos agudos, um vale 70, o outro tem a mesma medida, ou seja, 70 graus também, beleza? Dois exercícios nesse bloco envolvendo losangos, ok? Vamos lá nesse bloco aí trazendo dois exercícios que envolvem trapézio isósceles, tá?
Olha o exercício aí que aparece para você, diz assim: a base maior de um trapézio isósceles, base maior, mede 12. Então toda essa dimensão aqui vale 12. A base menor vale 8. Lembrando, né, que no trapézio isósceles, os lados opostos que não são paralelos, esses dois lados aqui são paralelos, né? Esses lados opostos que não são paralelos, eles têm a mesma medida, ok? Não posso esquecer disso. Isso aqui é o que define um triângulo, um trapézio isósceles, tá? Então isso aqui é x, aqui também é x. E um exercício muito tranquilo que fala assim: calcule o comprimento dos lados não paralelos, que são esses aqui, que é a mesma medida, sabendo que o perímetro é 40 centímetros. Nós representamos perímetro como 2π, tá? Vou até deixar indicado aqui, ó, 2π. É o que nós chamamos de perímetro. Beleza. Esse perímetro nada mais é do que a soma dos lados, ou seja, esse perímetro é 8 mais 12, que foram valores dados pelo exercício, e esses lados não paralelos eu chamei de x, ou seja, você tem x mais x, você tem 2x. O exercício nos diz que esse perímetro equivale a 40 centímetros, então 40 é igual a 8 mais 12, que é 20, mais 2x, legal. Daqui eu tiro que 2x é 20, pode deixar o 2x sozinho, passo 20 para lá, 40 menos 20 dá 20. Troca de lugar, se quiser multiplicar todo mundo por menos 1 não tem problema. Passo o 2 dividindo aqui agora, para o x ficar sozinho, chega à conclusão que x vale 10 centímetros. Essa é a medida do lado não paralelo, ou seja, aqui vale 10, aqui vale 10. Essa mesma pegada, vou utilizar esse mesmo desenho aí, que eu estou chamando de exercício 14, diz assim: um dos ângulos internos de um trapézio é 2/7 do ângulo externo adjacente. Aí que tá, né? Então vamos chamar esse ângulo externo adjacente de beta, né? Se você tem dúvida em relação a ângulos, dá uma olhada lá na aula de ângulos dessa série, tudo que você precisa saber, tá? É a primeira aula dessa série de geometria plana. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Então esse ângulo interno, beleza, alfa, é igual a 2/7 de beta, que é o ângulo externo adjacente, que está colado nele. Essa é a ideia do adjacente. Beleza. Determina os 4 ângulos do trapézio. Então veja bem, outra informação que sai dessa estrutura que eu montei aqui, e eu preciso de mais uma equação, né, porque eu tenho uma variável e outra variável, só tenho uma equação, preciso de mais uma para resolver. Essa outra equação é essa aqui, ó. Esse ângulo alfa que é interno mais o ângulo externo adjacente tem que dar 180 graus. É um ângulo raso, ó. Você percebe que é um ângulo de 180. Beleza? Legal, o que eu vou fazer? Onde tiver alfa nessa segunda equação, eu vou substituir por 2/7 de beta. Então vou ficar com o seguinte, ó, 2/7 de beta no lugar do alfa mais beta. Estou reescrevendo essa segunda equação, tem que dar 180. Tá bom? Anteriormente eu resolvi, em blocos anteriores, isso aqui de duas maneiras. Eu vou adotar essa aqui, ó, 7/7 beta, para tirar mínimo múltiplo comum mais rápido, tá? Você olha para isso aqui, é 1 beta, mas o que é 1? 1 é 7/7, realmente. 7/7 é 1, 1 vezes beta dá o beta, ok? Se você quiser resolver da sua forma, não tem problema. Daqui eu tiro, ó, 2 beta mais 7 beta dá 9 beta sobre 7 é igual a 180. Portanto, aí, ó, beta é quem? Para o beta ficar sozinho, 180 já está do lado de lá. Esse 7 que está dividindo o beta passa multiplicando. E esse 9 que está multiplicando o beta passa dividindo, ó, ok? Daqui eu tiro, que beta é quem? 180 por 9 dá 20. 9 por 9 dá 1. 20 vezes 7, 140 graus é o resultado, ok? Vejamos, isso aqui é 140, aqui é 40. Esse é o ângulo interno, mas na base os ângulos internos têm a mesma medida num triângulo isósceles. Isso aqui é 40, aqui também é 40. Lembra lá do que eu falei? Se você prolongar essa linha aqui e essa linha,
e prolongar essa outra, essa aqui é uma transversal cortando duas paralelas. Essa aqui é 40, essa medida aqui tem que ser 140, porque colaterais internos tem que dar 180. Novamente, isso aqui é 140, do lado de cá também 140 graus, tá? Triângulo isósceles, é isso que acontece. Lembrando que ângulos opostos somados também tem que dar 180 no triângulo, não, num trapézio isósceles, né? Estou falando triângulo, mas é trapézio. 140 mais 40 tem que dar 180 também, tá bom? Então os ângulos, o que o exercício perguntado determina os 4 ângulos, 40, 40, que são os da base, 140, 140, que são os que estão em cima. Valeu? Até! Vamos lá então, mais um bloco aí trazendo para você um quadrado, tá? Olha o enunciado do exercício, diz assim: se ABCD é quadrado, tá aqui, e ABP é triângulo equilátero, beleza, vamos... Ó, ABP é triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, determine X nos casos. Então veja bem, num caso como esse aqui, se isso aqui é um triângulo equilátero, quer dizer que cada ângulo interno equivale a 60 graus, ou seja, o ângulo da base equivale a 60 graus, certo? Beleza. Eu vou lembrar que todos os ângulos internos de um quadrado valem 90. Se todos os ângulos internos valem 90, aqui vale 30 para dar 90. E aqui também vale 30. Beleza, feito isso, nós vamos ver o seguinte, ó, isso aqui é um quadrado, o lado AB tem a mesma medida do lado AD. Então esse lado aqui também tem a mesma medida do quadrado, mesmo porque é um lado do quadrado, certo? Isso é verdade, veja bem, a esse lado aqui se opõe um ângulo X. Então a esse ângulo, que se opõe ao lado de mesma medida, também tem que ser X, certo? A esse lado se opõe um ângulo X, a esse mesmo lado de mesma medida também tem que se opor um ângulo X. E eu vou fazer a soma, eu tenho um triângulo DPA, vou fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo, ó. X mais X, ok, mais 30, tem que ser 180 graus. 2x tem que ser, passa 30 para lá, 150, concluo, passa 2 dividindo, que x vale 75 graus, que era o valor que a gente precisava encontrar para esse exercício. Beleza? Vamos lá para o último bloco desse vídeo, dessa aula, trazendo o exercício número 16, que envolve base média de um trapézio, tá? Você está vendo a figura do lado aí, base média é um segmento que está igual a distância da base menor e igual a distância da base maior, beleza? É esse segmento aí. Então a base média de um trapézio vale 20 centímetros. Então eu vou chamar esse segmento que está igual a distância da base menor e da base maior de MM, tá? Essa é a base média, vale 20 centímetros, ok. E a base maior eu vou chamar de Bzão, ela é o que? 3/2 da base menor, vou chamar a base menor de Bzinho, beleza. Determina as bases, então o exercício quer Bzão e quer Bzinho, beleza. Tá, mas a base maior, e aí é a informação que você precisa saber, aliás, a base média é o que? Ela é base menor mais base maior dividido por 2, ou seja, ela é a média aritmética das duas bases, da maior e da menor. E ela foi dada, nesse exercício vale 20. Então agora eu estou com o sistema em mãos, tá bom? Então vamos deixar claro aqui o seguinte, isso aqui é uma propriedade de que? De base média de um trapézio. Base média de um trapézio. O que essa propriedade nos diz? Nos diz o seguinte, a base média, que nesse caso vale 20 nesse exercício, ela é a média aritmética das duas bases, ou seja, eu tenho que pegar a base menor, somar com a base maior e dividir por 2, certo?
Beleza? De posse dessas informações aqui, como que eu vou resolver? Eu vou reescrever essa segunda equação aqui, ó, da seguinte maneira, ó. Base menor mais base maior, 20 vezes 2, ó, 2 está dividindo, todo mundo vai passar multiplicando. Então, isso aqui é 40. Bacana, mas a base maior já foi dada, ó. Ela é quem? Vamos reescrever isso aqui. Ela é 3 sobre 2 da base menor. Então, no lugar da base maior, foi dado o exercício 3 sobre 2, base menor. Isso é 40. Vamos tirar mínimo. Vamos lá. Aqui é 2. Vamos tirar do jeito que você está acostumado. 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 dá 2, vezes Bzinho, 2B. Mais 3B. Isso equivale a 40. Daqui eu tiro, que 2B mais 3B é 5B. Esse 2 está dividindo, todo mundo vai passar multiplicando. Vou chegar em 80. Então B vale quanto? 80 dividido por 5, 16 centímetros. Essa é a medida da base menor. Beleza. Medida da base maior, vou voltar aqui, ó. A base maior tem 3 sobre 2 na medida da menor. A menor 16, no lugar de Bzinho, coloco 16. Ok, vamos apagar isso aqui para não poluir o quadro. Tranquilo, ó, divido por 2 dá 8, divido por 2 dá 1. Resulta então que a base maior é quanto? Ó, 3 vezes 8, 24 centímetros. Beleza? Ó, espero que vocês tenham gostado aí de todos esses blocos, foram 16 exercícios. Dá uma olhada nas aulas anteriores dessa série, tudo que você precisa saber de geometria plana. E novas aulas virão, hein? Enquanto eu estou terminando esse diálogo com vocês, está aparecendo a próxima aula aí. A próxima aula é sobre polígonos, beleza? Até!